Olá, uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu querido amigo Flávio Prado. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Celso. Um prazer. Prazer é todo meu, é todo nosso, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta com tudo que rolou na 8ª rodada do Brasileirão e já projetando também o derby de quinta-feira entre Corinthians e Palmeiras. É rapidinho, não sai daí. Já já a gente volta. Antes, tem essas dicas, acompanhe. E nós estamos de volta para colocar o Flávio e o Chico para responder a nossa enquete. Mas antes, você ouve em casa, olha só. Quem tem mais chances de cair em caso de derrota no derby quinta-feira? Vanderlei Luxemburgo ou Thiago Nunes? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e também mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí, 11, que é o DDD, né, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. 994791633. E aí, vocês veem possibilidades de queda de Luxemburgo ou de Thiago Nunes? Eu não. Se tiver que votar, eu voto, mas eu não vejo possibilidade nenhuma. Eu acho que os clubes, a covardia tem seus limites, né? Seria extremamente covarde, se bem que tem acontecido covardia toda hora aí. Mas o Ney Franco foi uma covardia, né? Vários casos aí a gente tem visto. O próprio Dorival Júnior, né? Covardia enorme. Tem que votar? Se tiver que votar, eu voto. Sei lá, quem que você acha que tem mais chances de Eu queda? acho que, de novo, acho que não deve, mas falam mais do Thiago, né? Estão cobrando mais do Thiago, mas ele fala, ontem ele deu uma entrevista bem interessante no sábado. Vai mostrar, falaram que ia cair em janeiro, fevereiro, março, eu tô aí, né? Eu espero que o jogo seja jogado e que os caras continuem independentemente do resultado, ninguém cai. Eu assim espero. Eu também espero. Diga, eu já sou mais radical, eu acho que cai o Thiago Nunes, né? Sério mesmo? Eu acho que cai, porque a pressão está sendo muito grande em cima dele, né? Essa própria declaração que ele deu, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, é uma declaração, na verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele fez uma brincadeirinha, fez um joguinho de palavras, mas que no fundo ele sabe que tem gente querendo a cabeça dele. E como o Corinthians está em lua de mel, né? Em lua de mel com os bastidores, está dando tudo certo, name right, né? Agora o Andrés promete uma bomba para dezembro, que muita gente diz que é um jogador que vai chegar aí, ex-jogador do Corinthians. Eu acho que é mais grana. É mais grana ou um ex-jogador do Corinthians. Que está lá na China, jogando um bolão e que quer voltar para o Corinthians. Eu não vou falar o nome dele agora, não, vou falar depois. Você não vai falar que é o... não? Não vou falar, não vou falar que Você não vai falar que ele não, né? Não, mas olha, é um nome duplo, inclusive. É um nome duplo. Mas a história da grana... E joga muita bola, diga-se de passagem. A história da grana também está muito, muito viva aí. Parece que o pessoal da Neoquímica vai botar mais grana ainda no Corinthians. Mas pode ser as duas coisas, de repente, né? Não, ele fala em duas bombas mesmo. Ele fala em duas, não fala uma só, não. Então, mas por esse clima, que eu acho, né, que está um clima legal, está começando o Corinthians a entrar nos eixos, eu acho que se pedir na cabeça do técnico, o Andrés dá na bandeja. Pelo menos um futuro melhor pode ser vislumbrado, porque o presente, o atual momento, é de doer, viu? O time não vai, né, Celso? O time não vai. Daqui a pouco a gente volta a falar de Thiago Nunes, do Corinthians, também do Luxemburgo, porque outro treinador de time grande aqui de São Paulo parece, enfim, ter ajeitado o time. No duelo dos tricolores, no Morumbi, melhor para a equipe do Fernando Diniz. No Morumbi, chutão do goleiro Marcos Felipe, falha da zaga São Paulina e bonito gol de Wellington Silva, 1-0 Fluminense. Com outra postura no segundo tempo, os donos da casa empataram logo aos 4 minutos com Brenner, que havia entrado no intervalo. Aos 8 veio a virada. Bela jogada de Brenner e finalização na trave. No rebote, Luciano só teve o trabalho de empurrar para a rede. 2-1. E já nos acréscimos, Vitor Bueno limpou a marcação e bateu firme para fechar o placar. São Paulo de virada 3. Fluminense 1. O aspecto psicológico sempre está envolvido no jogo, mesmo quando está ganhando ou quando está perdendo, ele faz parte, é crucial e muitas vezes determinante. Então,
no intervalo, mas não porque só estava perdendo, quando está ganhando também. O aspecto psicológico sempre está envolvido e eu fiz, de fato, as alterações, mexi um pouquinho na estrutura tática do time, mas o que melhorou mais foi, assim, o ânimo da equipe, a vontade de fazer os gols, a vontade de reagir rápido quando perdia a bola. Então, teve esse aspecto anímico do time, ele foi totalmente diferente do segundo tempo. Tem que noticiar, a gente noticia, tem que comentar, a gente comenta, mas eu não gosto muito desse clima céu e inferno. Te perdeu para o Atlético Mineiro, vai cair. Ganhou do Fluminense, está tudo em paz. O São Paulo está fazendo até uma campanha acima do que esperávamos, né, Chico e Flávio? Eu acho que sim. E o São Paulo está promovendo, o Fernando Diniz, né? Bom, o São Paulo está tendo respaldo. Ele está promovendo uma troca interessante, que é o mesmo processo que o Palmeiras está fazendo e que talvez seja a solução para o Corinthians. Os figurões não estão jogando, entra a molecada resolve. Esse é o processo. Vê o Palmeiras, né? Depois a gente vai falar, mas a molecada está resolvendo. Então, se você tenta com os figurões, eles não funcionam, né? E alguns têm realmente uma fase, depois voltam, como é o caso do Hernando, voltou a render. Não pode ter lugar definitivo para ninguém, não. É um grupo, né? É um grupo. E os meninos, eles têm respondido bem, porque essa molecada, muito cedo, começa a jogar em seleção de base, começa a pegar maturidade. E, de novo, o Brenner, que nas primeiras oportunidades não foi bem, mostrou que está num outro momento e está sendo muito positivo. Perfeito, bota a molecada para jogar. É mais um exemplo que não dá para queimar um garoto porque eventualmente ele não foi bem no começo, né, Chico? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. E esse Brenner é um grande jogador, né? Embora ele caia mais pelas pontas, né? Ele caia mais pelos lados, ele quando entra como centroavante, ele faz gols também. Ele sabe jogar por ali. Tem boa noção de espaço. Boa noção de espaço. Nesse jogo aí contra o Fluminense, ele fez um gol, né? Mandou uma bola na trave e deu passe para um outro gol. Quer dizer, ele mostra qualidades, né? E está muito à vontade no São Paulo. Isso que o Flávio falou do Fernando Diniz, a relação com os meninos, é uma relação positiva, porque eles estão cada vez mais à vontade com o Fernando Diniz. Né? E também tem outra coisa que eu estava pensando aqui, Flávio e Celso, é o seguinte, não tem público, né, nos estádios, né, por causa da pandemia, a gente sabe. Mas isso é um lado positivo para o garoto. Porque se o garoto erra, ele não é vaiado, como seria se tivesse público, né? Por exemplo, a torcida de São Paulo, todo mundo sabe que mandou embora o Kaká, que mandou embora o Danilo, o Maicon, o Luiz Casemiro, você vê que entendia profundamente do futebol. Não sabe nada. A torcida de São Paulo não entende nada de futebol, como quase nenhum torcedor entende. Por isso que você não pode levar esse tipo de pilha para o campo. Tem coisas que entende é o técnico. Mas você sabe que o que o Chico levantou, eu não tinha pensado, mas faz sentido mesmo. Faz sentido, sim. Para a garotada, faz sentido, como não tem público, Chico, né? E está funcionando o Palmeiras, está funcionando o São Paulo, já não é coincidência. O Santos é toda hora. Está funcionando no Botafogo, está funcionando no Vasco da Gama. Está funcionando no Internacional de Porto Alegre. O Santos, que normalmente joga com a Vila com pouca gente, funciona sempre. Funciona também. É verdade, mas não é brincadeira, não, sem brincadeira. Eu gosto muito, sabe que eu tenho o maior respeito pelo Santos. Claro. Mas e eu defendo o Santos jogar na Vila, mas é verdade, desde o tempo do Pelé nunca foi ter estado tão lotado assim. Tanto é verdade que o maior medo de um jogador quando entra em campo, um garoto, se vai agradar a torcida ou se não vai agradar a torcida. Se cai nas graças dela ou não. Como não tem torcida no estádio, meu amigo? Tem os dois lados, né? A vaia quando vai mal e o excesso de confiança quando vai bem também, porque cai nos braços da torcida. Agora, só que tem um problema, vai para a rede social, né? Sim. Aí na rede social o cara leva pau, mas é diferente do que ser vaiado ao vivo, né? Vamos falar agora do Corinthians, porque se o São Paulo vem tomando um rumo nessa temporada, não dá para dizer o mesmo não sobre o Corinthians. Na primeira partida, depois do batismo da Arena, quase que o Timão sai de campo com mais uma derrota. Na Neoquímica Arena, o Botafogo começou assustando o Corinthians aos 3 minutos. Já aos 9, após uma dividida com Benevenuto, Gustavo Silva caiu e a arbitragem marcou o pênalti. Fagner bateu firme no canto direito de Gatito e abriu o placar, 1-0. Depois do gol, o Timão relaxou e viu o alvinegro carioca empatar aos 21 com Bruno Nazário, que cobrou falta direto e mandou para as redes com a ajuda de Cássio, 1-1. Na segunda etapa, o marfinense Calu se desequilibrou, mas conseguiu colocar o Botafogo em vantagem, 2-1. A resposta do Corinthians veio 2 minutinhos depois, com o Otero que marcou de cabeça. Mas teve o gol anulado pelo VAR por uma falta de Jô no lance.
e a redenção do atacante veio nos acréscimos. Léo Natel tocou para o meio e encontrou Jô, que mandou para as redes e deixou tudo igual. Final 2-2. Hoje o Corinthians, como já tinha sido na primeira parte do ano, é uma das equipes que faz muitos gols, né? Tá no mínimo aí entre o top 5, top 6 aí em termos de ataque do brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente tem sofrido muito defensivamente. Então o desafio tem sido, né, numa transição de filosofia com um grupo de jogadores que já está no clube há muito tempo, pelo menos a grande maioria, fazer com que esses caras tenham a capacidade de se expor mais tecnicamente, se expor mais ofensivamente, mas não sofrer tanto na parte defensiva, que é onde nós estamos mais sofrendo. E sabe que o Thiago tem razão, não sei se vocês fazem essa mesma leitura, Flávio e Chico. A questão é que quando o Corinthians decide propor o jogo, quando ele perde a bola, um Deus nos acuda, porque deixa muito espaço para o adversário. E aí acaba sofrendo os gols, e quando você tem um time bom, o Botafogo tem bons jogadores, diga-se de passagem, é um time que não vai fazer feio no Brasileirão, não, fica mais complicado, né? Mas essa é a parte mais difícil da transição. Você lembra que quando o Osório chegou no São Paulo, sim, a dificuldade era essa. Os jogos do Diniz, a dificuldade maior, agora ele deu uma bela encaixada. Mas a dificuldade que ele tinha no começo, no próprio Fluminense, no Atlético Paranaense, ele tinha o domínio do jogo, mas até você acertar esse encaixe de retorno, de transição, é complicado. Então é realmente uma fase de assentamento de uma nova filosofia de jogo. O Corinthians era um time preparado para ficar aqui atrás e sair. Agora ele sai e tem que cobrir aqui atrás. Muda completamente a situação, né? E convenhamos que o jogador brasileiro está dificuldade para entender tática de jogo, que é um negócio complicado. Ele é muito bitolado. E lento. Né? Desde o começo, desde a base, tem que ganhar, não treina esse tipo de situação, né? Então é compreensível que tem essa dificuldade, sim. Mas eu acho até, apesar do resultado ruim, eu acho até que eu vejo uma leve evolução nesse Corinthians lá, aquém do que a gente espera, mas eu vejo. Você não vê não, Chico? Olha, eu vejo o seguinte, dessa vez, eu não vejo uma evolução tática, mas eu vejo que o Corinthians empatou com o Botafogo porque o Cássio tomou um peru. Vamos falar a verdade, esse gol, aliás, o Cássio anda tomando gols esquisitíssimos, né? Aquele contra o São Paulo, do Hernandes, foi muito estranho. E agora esse desse menino aí, que foi Bruno Nazário. Bom Bruno Nazário, sem ângulo, sem nada, quer dizer, não é um gol que o Cássio costuma tomar, não é verdade? E se ele não toma esse gol, era 2-1 para o Corinthians, na marcha da contagem. Né? Se bem que no primeiro tempo o Botafogo finalizou 10 vezes e o Corinthians só uma. Mas né? aquele pênalti também que deram, eu vou te contar, hein? Não, o pênalti houve, porque tanto é verdade que foi o Também lance, achei. O lance foi igualzinho àquele que o Jô cometeu falta no... Também para mim não foi falta, no não. Botafoguense, frescura. Antes do Otero fazer o gol. Achei com uma baita frescura marcar aquele lance. Eu daria o gol do Corinthians. Mas o juiz foi coerente. Aliás, como dizia o Oscar, também. Oscar Roberto de Godoy, né, como você costuma Faz chamar. questão do de Godoy. Quando você erra, você tem que errar com convicção. Se você errar com convicção, ninguém fala nada. Né? Agora, se você errar sem convicção e consultar muito VAR e ir lá forçar, né, onde não deve, aí os caras vão falar, pô, esse juiz é fraco. É verdade. O Chico está afiado hoje. Eu também concordo com ele. O árbitro foi coerente. Se ele marcou o pênalti, anular o gol do Corinthians. Tá certo. Tem que anular o gol do Corinthians, que foi igualzinho o lance. Vamos então atualizar as notícias do Corinthians com o Jonas Campos, diretamente da nossa redação de esportes. O Thiago Nunes confirmou na coletiva que se sente ameaçado no cargo, né, Jonas? Uma grande noite para você, meu querido amigo. Fala, Celso. Grande noite a você, ao Chico, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, muita pressão em cima do Thiago Nunes. Ele pediu, é sempre bom lembrar, né, Celso? Pelo menos 40 jogos na temporada para implementar, para dar essa nova cara ao Corinthians. Até agora nenhum resultado concreto. O Corinthians ainda vem sofrendo muito, ainda é um time que sofre com a falta de equilíbrio. No último sábado, como a gente mostrou agora, quase saiu derrotado da agora chamada Neoquímica Arena. Enfim, vem sofrendo muito essa equipe. A gente até coloca na tela alguns números aí do Corinthians na temporada. O Thiago pediu 40 jogos, já foram 25 e até aqui são 9 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. O Corinthians, no momento, é o 11º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. E sim, Celso, na entrevista coletiva pós-jogo, eu perguntei para ele se ele de fato se sente ameaçado, já que o Thiago Nunes vem recebendo inúmeras
cobranças da própria diretoria na semana passada, né, do William Monteiro Alves, André Sanches. Ambos os dirigentes cobraram publicamente o Thiago Nunes, dizendo que o Corinthians ainda deve futebol. E eu perguntei para ele, e aí, Thiago, você de fato se sente ameaçado, ainda mais tendo pela frente agora na quinta-feira um clássico contra o Palmeiras? Olha só o que ele respondeu. A gente está com um probleminha. Daqui a pouquinho a gente aciona o Jonas de novo, porque ele chamou o Thiago Nunes e infelizmente a gente estava sem áudio. Então, se houver a possibilidade, a gente retorna com o Jonas e também com essa declaração do Thiago Nunes. Mas independentemente de ouvi-lo, né, Flávio e Chico, que ele responde também a mesma coisa. Desde janeiro. Né? Basta um resultado ruim, 2, a coisa não acontece e tal. E aí já vem as perguntas, se ele fica, se não fica, se sente ameaçado, se não sente ameaçado. Acho que sabe que é um problema muito sério aqui. As pessoas não gostam de futebol, elas gostam de encher o saco. Essa é a verdade. É verdade. Gosta de jornalista? Não? Mas muito. As pessoas gostam de viver de ondinha, de mimimi. Então, como é que funciona o negócio? É um exemplo bem claro do Fernando Diniz. O Fernando Diniz está ameaçado. Por quem? O Leco falou alguma coisa? Não. O Pássaro falou alguma coisa? Não. O Raí falou alguma coisa? Não. Está ameaçado por quem? Pelo cara do botequim que queria que fosse diferente? Forças ocultas, como diriam o certo presidente do passado. Cara, fica um negócio ruim. Aí fica sempre aquela mesma história. Eu até não concordo, mas estão falando... Pô, o cara ouve um Zé Mané, como diz o Chico Lang, o 28º assessor de diretor da botia do clube, que reclama, que fala que o cara está ameaçado. Sabe, precisa acabar com isso agora. Nós precisamos parar de fazer eco para esse tipo de coisa. Empresário do jogador que não está contente que o jogador dele não está jogando, ficar lançando coisas. Esse tipo de coisa, nós precisamos parar de dar respaldo, porque nós estamos fazendo o jogo do Cartola. E o Cartola dá a cabeça do cara, que é mais fácil. E as pessoas não podem trabalhar. A pessoa, se o cara pega e fala assim, Celso, é o seguinte, você vai subir lá e você vai fazer o programa. Se der audiência, você tá. Se não der audiência, você tá fora. Pô, aí no outro dia você fala assim, deu ontem, foi, Celso, você é genial, então. Aí no outro dia não dá audiência. Ó, Celso, você tá ameaçado. E aí você chega no corredor e vai perguntar, e aí, Flávio, não deu audiência aqui, você está se sentindo ameaçado, cara, você acha que vai... Não dá para trabalhar desse jeito, sabe? Não No dá, futebol, não. Ontem eu vi um texto que eu gostei muito, um clube, eu não sei que clube foi, eu vou até procurar. Ele escreveu assim, numa placa, no meio do campo, os seus problemas são seus problemas. Não queira tirar sua frustração aqui. É isso aí. É bem isso. Verdade. Mas o que mais se faz é tirar a frustração no futebol, né? Eu mesmo, quando era garotinho, e vocês também, quando iam num campo para assistir um jogo de futebol, o que eu xingava o juiz era uma grandeza. Descontava tudo na mãe do juiz, né? Então, é verdade que tem juiz até hoje que tem duas mães, uma que é para ser xingada e a outra para ser elogiada. Como o VAR é uma máquina, né? Então não tem mãe para ser xingado. Mas eu digo o seguinte, o Thiago Nunes, ele tem que aprender com o Donald Trump. Sabe? Donald Trump, todo dia de manhã, ele aparece, antes de começar o dia, ele aparece lá em frente à Casa Branca e dá uma entrevista. Ele responde a todas as perguntas que ele quer responder. As que ele não quer responder, ele simplesmente não responde, nem toma conhecimento. É o que devia fazer o Thiago Nunes. Thiago Nunes, você é técnico do Corinthians. Não é técnico do Atlético Paranaense, não. Você é técnico do Corinthians, você tem que se impor. Virei e falar assim, essa pergunta eu não respondo mais. Pronto, todo mundo vai entender. São apenas 2 derrotas do Palmeiras em 2020. O único time invicto do Brasileirão, mas o futebol continua bem longe do esperado. Mesmo assim, a vitória do final de semana veio com um golzinho nos acréscimos para aliviar um pouco a pressão. Será mesmo? No estádio Nabi Abichedi, um primeiro tempo bem discreto para Red Bull Bragantino e Palmeiras. Zé Rafael bateu falta com perigo e assustou o goleiro Cleiton. O Bragantino respondeu com esse chute de Arthur, que passou à direita do gol. Rede balançando só no segundo tempo. Claudinho chutou, a bola desviou em Gustavo Gomes e matou o goleiro Everton. 1-0 Bragantino. Sem jogar desde março, Gabriel Veron entrou aos 20 minutos do segundo tempo e logo aos 23 fez o gol de empate de cabeça. Tudo igual, Bragantino 1, Palmeiras também 1. Já nos acréscimos, Veron foi lançado e tocou para William virar o jogo.
Antes do apito final, o VAR foi consultado e Morato acabou expulso por agressão. Fim de papo em Bragança. Red Bull Bragantino 1, Palmeiras de virada 2. É um jogo que era meio dia, a gente tinha que ter paciência para poder levar o jogo até o final. E eles acharam um gol. O problema é que eles acharam, a bola bate não sei quem, mas o jogo contra o Inter, a busca do empate contra o Inter, fez com que nós virássemos a chave. Porque foi muito pouco tempo a gente conseguiu o empate e quase que nós conseguimos virar com aquela bola do Hélio pro Rony. Então acho que nós estamos no caminho certo, fazendo os revezamentos, agora vamos descansar a equipe amanhã, fazer a recuperação e prepararmos para o clássico contra o Corinthians. Eles acharam um gol, ok, teve um desvio, o Bragantino poderia ter feito 2-0 também, estava até melhor que o jogo. O Palmeiras, mais uma vez, está devendo e o Gabriel Veron fez a diferença, bem que o Wesley também foi muito bem no jogo, né? Então, é outro time que está, com a diferença, né, do Corinthians, está tentando achar o melhor time, só que o Corinthians não está conseguindo os resultados e o Palmeiras está conseguindo, tanto você citou, né, só 2 derrotas no ano, que não é pouca coisa. É claro que a gente quer mais futebol do Palmeiras, é claro que o Luxemburgo pode dar mais futebol ao Palmeiras, mas é claro também que o Palmeiras está vivendo um processo muito claro de troca. Tem vários jogadores lá que, por qualquer razão, é muito difícil saber, talvez o Luxemburgo saiba, talvez a direção saiba, jogadores que têm contratos caríssimos e que não estão rendendo nada. E é a tal história, se você não quer o espaço, outros pegam. O Palmeiras hoje tem alguns titulares indiscutíveis. Quem são os titulares indiscutíveis do Palmeiras? Patrick de Paula, Gabriel Menino. Esse garoto Veron, mais 2 partidas dessas, já ganhou a posição. O Wesley está ganhando o espaço dele. Cada hora, moleque, tá substituindo. Você não quer, o outro joga. Não é queimar os caras, mas se eles não querem jogar, você vai queimando, você vai tirando, vai trocando. É uma questão de você preencher espaço. Isso também demanda tempo. Mas aos poucos o Palmeiras vai ganhando uma nova cara, uma nova linha. E os veteranos estão para sair, né, Chico? O Gustavo Scarpa está para sair, Diogo Barbosa já está saindo agora. Está saindo para o Grêmio. Para o Grêmio, exato. Exatamente. Mas você sabe o que acontece? Acho que não se pode menosprezar o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele tem alguns métodos que hoje estão superados. Né? Por exemplo, ele gosta de macumba. Né? Como é que você vai explicar para um jogador de futebol, esses garotos aí, né, que ficam escutando fone de ouvido antes de começar o jogo, que estão toda hora desconcentrados? Será ligados? que ainda? Não, você vai explicar que não, use esse patuá no calção que vai dar certo. Não vai acontecer isso, né? Que nem ele fez com o Gilmar Fubá, que o Vampeta conta, que fez o Gilmar Fubá tomar banho de sal numa banheira, né? Primeiro lance que o Gilmar Fubá entrou em campo, torceu o joelho e teve que sair. Quer dizer, esse tipo de método do Luxemburgo, macumba, essa coisa toda, não dá mais certo. Hoje o futebol está tendendo para a ciência, está cada vez mais científico o futebol, né? Está cada vez mais analítico, mais assim, vamos dizer assim, com, por exemplo, a ciência tomando conta da superstição, né? Claro. E o Vanderlei Luxemburgo com isso vai, mas ele é bom, ele entende de futebol. Isso não quer dizer que ele não entenda de futebol. Agora o cara não usa mais galinha, né? Ele usa um caldinho, né? Um caldinho. Um tabletezinho. É verdade, que ele bota na sopa. Vocês não prestam. Continuando o assunto Palmeiras, vamos falar ao vivo com o Thiago Salazar, lá da Academia de Futebol. O Luxemburgo está bravo com as críticas sobre o trabalho dele, né, Salazar? Grande noite para você. Grande noite para você também, Celso e amigos do Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras venceu, né? Nem parece que o Palmeiras venceu, tamanha as críticas em cima do time e, consequentemente, em cima do técnico Vanderlei Luxemburgo. E ele falou sobre isso até de uma maneira bem sincera, sobre essas críticas que ele vem recebendo e está ciente disso. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. As críticas, eu não tenho nenhum problema quanto à crítica, que eu venho convivendo com elas há muito tempo. Só que há muito tempo que eu estou nesse negócio, eu acho que houve um exagero muito grande. Foram críticas exageradas para uma equipe que só perdeu 2 jogos na temporada, uma equipe que foi campeã paulista, uma equipe que foi campeã da Copa Flórida, uma equipe que tem a defesa menos vazada de toda a competição.
Então, quer dizer, são coisas positivas, ninguém quer enxergar essa coisa positiva. Então, achei que existe um exagero muito grande nas críticas. As críticas que a nossa equipe não estava jogando bem, procede, sem problema nenhum, a gente entende que procede. E os jogadores precisavam de melhorar, a gente entende que procede. Agora, muitas das outras críticas tem umas com perseguição, são perseguições de tempos e tempos que vem perseguindo, outras que a gente sabe como é que funciona. Então, acho um exagero algumas e outras críticas procedem, nós temos que aprender a conviver com elas. O exagero a gente vai descartando, essa aqui não presta não. Bom, o Vanderlei Luxemburgo estava falando com a gente estava ouvindo ele passou aqui agora. Acabou de deixar aqui a academia de futebol, assinou para a nossa equipe. E ele fez questão de tocar nos pontos positivos. Vamos dar uma olhadinha então nos números do técnico do Palmeiras em 2020. A gente vai ver que o Palmeiras tem 13 vitórias e apenas 2 derrotas. Em compensação, são 10 empates. Ou seja, o time venceu 13, mas deixou de vencer 12 jogos. Dentro de casa, no Brasileirão, 1 vitória, 2 empates. E está invicto no Brasileirão, mas em compensação são 4 empates e apenas 3 vitórias. Ou seja, o Palmeiras é um time que perde pouco, é um time que toma poucos gols, mas está longe de ter facilidade, ou pelo contrário, encontra muita dificuldade em vencer seus jogos e não consegue colocar em campo um desempenho condizente com o elenco que tem. Então, está aí esse contraponto. O Luxemburgo se defendendo, mas está difícil ali, pelo que o Palmeiras vem jogando, pelos números, poupar o técnico do Palmeiras ou até mesmo o time do Palmeiras de críticas, né, pessoal? Quero saber o que vocês acham. Está devendo? A crítica é exagerada ou não? Muito bem, Salazar, muito obrigado pelas informações do Palmeiras, também pela sua pergunta, que eu vou repassar para vocês muito rapidamente, que a gente tem um convidado especial nos esperando na linha. Os números, indiscutivelmente, são bons, mas o futebol não está à altura dos números, né? É tudo exagerado. Também tudo exagerado. Crítica é exagerada, elogio é exagerado. Graças a Deus, hoje, existem muitos meios de comunicação, muita gente trabalhando, que é ótimo. E aí tem que alimentar muito espaço. E aí tudo vira exagero, né? Então, um jogador com 2, 3 atuações já vira um gênio. Depois ele joga mal 2 jogos, já não serve mais. O treinador cai toda semana. Depois ele volta na semana seguinte como gênio. Então, realmente, tudo está muito exagerado. É importante que o profissional comece a conviver melhor com isso, porque não tem muito jeito, não. Falei que a gente tem um convidado especial, então, né? Mas só um pouquinho, Diga, só o que eu queria dizer é o seguinte. A crítica que todo torcedor palmeirense faz é que o clube, alguns jogadores, estão sem vontade dentro de campo, né? E quem que está com vontade dentro de campo é exatamente isso que o Flávio acabou de falar. É o Patrick, é a garotada. É a garotada, é o Veron, é o Wesley, né? Enfim, é o Gabriel Menino. Esses estão com vontade, então por isso mesmo que esses estão ocupando o lugar dos figurões. Pois é, então vamos para o nosso convidado de hoje, já que a gente está falando do Palmeiras. A gente vai conversar com quem esteve em campo na vitória contra o Red Bull Bragantino. Wesley, jovem atacante do Verdão, ao vivo por Skype. Tudo bem, Wesley? Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Prazer enorme falar contigo. Você começou a partida como titular ontem e foi bem. Como é que você vê essa oportunidade de começar jogando num time com tantas opções para o meio-campo e também para o setor ofensivo? Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Fala, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. E eu me sinto lisonjeado pelo fato de ter uma oportunidade num clube como o Palmeiras, pelo fato de ter tantas opções, tantos jogadores, que eu, pelo menos, brincava no videogame há anos atrás. Então, para mim é um privilégio muito grande estar dividindo espaço com esses atletas. E você está surpreso com essa aposta do Palmeiras na garotada? O Palmeiras que sempre foi um comprador de grandes estrelas, Wesley? Surpresa sempre tem, né? Porque como o Palmeiras é bem conhecido como um clube de utilizar bem pouco a base, e esse ano a gente, pelo fato de ser multicampeão na base, a gente conseguir desfrutar bastante desse momento, esse ano tendo vários jovens jogando, e chega a ser um ano especial pra gente, que eu acredito que seja o ano que o Palmeiras mais conseguiu utilizar atletas da base no profissional. O Chico e o Flávio também vão conversar com você. Flávio Prado. O Wesley, e o fato da molecada estar subindo junto, né? Seus parceiros lá da base, de seleção, pessoal, que você
convivia no dia a dia, o fato deles estarem lá em cima, tem te ajudado também nessa empreitada para ser titular? Sim, com certeza. Chega a ser bem menos complicado para a gente. Não que não seja, mas a forma de adaptação, essas coisas, amizades e tal, de ser de bastante tempo, a adaptação chega a ser um pouco bem mais fácil, sim, com certeza. Chico. Meu querido Wesley, parabéns pelo seu futebol, gosto muito do seu estilo de jogo. E eu gostaria de saber o seguinte, é mais tranquilo para um jogador júnior como você, ainda subindo, né, jogar com o estádio vazio ou jogar com o estádio cheio? A torcida pressiona e vocês se atrapalham ou é impressão minha? Assim fica mais fácil, sem público? Não, eu acredito que é impressão sua. Pelo fato de um jogador de futebol jogar no Palmeiras, para jogar num clube como Palmeiras, a pressão, para mim, é a mesma. Com o estádio lotado ou vazio, a pressão de jogar no Palmeiras é sempre a mesma. Ô Wesley, a gente sabe muito a história do Patrick de Paula, né? E pegou legal, ficou uma coisa bacana, que ele ganhou rapidamente o carinho da torcida. Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou no Palmeiras, de onde você veio, conta um pouquinho para nós. Eu sou natural de Salvador, Bahia, e cheguei no Palmeiras em 2015, através de uma peneira que teve lá, em Salvador, no campo de terra, jogando e tal. Aí como é que eu posso falar? Captador, né? Tipo isso. Me viu jogar, trouxe para fazer uma avaliação e desde então tô aí. Wesley, deixa eu te fazer uma pergunta, porque agora mais do que nunca, pelos esquemas que os treinadores têm adotado no Brasil, a gente precisa de jogadores de velocidade pelos lados de campo. Palmeiras até contratou o Rony por um preço alto e de repente você ganhou a oportunidade como titular e encarou, foi para cima, foi para o 1 contra 1. Qual que é a orientação? É para tentar o drible mesmo? É para tentar ser, digamos assim, bailarino no jogo? Como é que tem funcionado as orientações para você no 1 contra 1 no jogo? A conversa, o relacionamento nosso é muito bom. Ele dá moral pra gente, conversa bastante. E pelo fato do meu estilo de jogo, ele pede sim, ali no 1 para 1, ir para dentro, ser responsável e partir para dentro mesmo, sem medo de nada. E quanto a isso, tenho bastante confiança da parte da comissão técnica para poder desenvolver meu futebol. Que ajuda bastante, né? Não ter que ficar... tem muito treinador que limita, né? Não dribla, recompõe, aquela coisa toda. Chico, tem uma pergunta para ele ainda? É uma pergunta final. Qual o seu grande ídolo no futebol? Afinal de contas, você acabou de dizer que há pouco tempo estava jogando PlayStation, né? É verdade. E estava jogando com esses jogadores que estão aí do seu lado. E hoje, qual é o seu grande ídolo que você fala, não, eu quero ser que nem esse cara aí? O Neymar, sem dúvidas. O Neymar? Boa. Sem dúvida alguma. E uma última pergunta, rapidamente, como é que você avalia, você que é um jovem jogador, ganhou uma oportunidade agora, uma aposta do Vanderlei Luxemburgo, essa suposta pressão sobre, não só o Luxemburgo, mas sobre os treinadores, quando a coisa não flui, quando a coisa não anda bem? É normal. Eu acho normal a pressão, como eu disse, pelo fato de ser Palmeiras. A pressão independente vai existir. Mas eu acho um pouco exagerado também pelo fato de não ter jogado bem, mas a gente saiu com a vitória e tal. Às vezes deixa a desejar, mas não é que não seja por sacanagem de ninguém, porque no dia a dia a gente está trabalhando bastante e não dá para você olhar e falar que é sacanagem de alguém, que não quer correr, porque no dia a dia a gente está se esforçando e pode saber que a gente está dando o melhor para poder colher bastantes frutos no final aí. Wesley, muito obrigado por ter reservado um tempinho para falar com a gente, para falar com o torcedor brasileiro, o torcedor do seu time. E sucesso, que você continue com essa coragem, com essa ousadia, partindo para cima do seu marcador, tá bom? Boa sorte. Tá bom, valeu. Obrigado pelo convite aí. Valeu, grande abraço. O Wesley, portanto, atacante do Palmeiras, que foi titular contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, e jogou bem no primeiro tempo. A molecada chega com a fome, não é mole não, viu? Ainda bem. Bem-vindo ao futebol, é isso que a gente precisa. Bem-vindo ao futebol desse jeito. É isso aí, é isso aí. Agora, se teve um jogo maluco nessa rodada,
foi Ceará e Santos, lá no Castelão. E não é que a lei do ex entrou em cena para garantir a vitória do Peixe? No Castelão, Marinho cruzou e Felipe Jonathan provou que a lei do ex nunca falha. 1-0 Santos logo aos 8 minutos de jogo. O zagueiro Lucas Veríssimo quase ampliou nessa cabeçada, mas Fernando Praz foi buscar. Querendo empate, o Ceará foi para cima e criou boas oportunidades. Mas em todas elas, parou no goleiro João Paulo ou na trave. Já na parte final do jogo, o clima esquentou. Samuel Xavier fez falta em Marinho e foi reclamar com o adversário. Luan Pérez chegou empurrando o lateral do Ceará e recebeu o cartão vermelho. Na confusão, Samuel Xavier também foi expulso. Pouco tempo depois, Bruno Pacheco recebeu o segundo amarelo por falta em Marinho e também foi para o chuveiro mais cedo. Ainda tinha mais. O árbitro viu cotovelada de Alisson em Bergson e mostrou o cartão vermelho para o volante santista. O jogo terminou 1-0 para o Santos. Quer dizer, terminou, mas não acabou. Mesmo após o apito final, mais 2 expulsões. Do técnico Guto Ferreira e de Leandro Carvalho, ambos por reclamação. Um primeiro tempo quase que perfeito, dentro da proposta que a gente teve de jogar, né? Viemos com um time bem posicionado, um time com algumas alternativas diferentes do jogo passado. Não se trata de poupar, se trata de pensar no hoje e no amanhã. Então, no meu ver, eu acho que foi um resultado justo, né? E uma grande partida nossa. O Cuca tá ajustando esse time do Santos, que não é ruim não, né, Flávio? Esse aí parece aquela, sabe quando tá parentada conversando? De repente começa uma briga de um tio com o outro. Tá tudo aquela normal. baixaria familiar. De repente começou essa chinela, né? Na Penha faz dar uma rasteira. O cara cai em cima da churrasqueira. Aquela Isso, o jogo estava normal. De repente começou uma confusão. Todo mundo pilhado, o árbitro pilhado. Exagero demais. 6 jogadores expulsos, negócio de 6 expulsos no total. Não era para isso tudo, não. Grande resultado do Santos. Posso dar uma informaçãozinha rápida? O Everson, né, está se transferindo para o Atlético Mineiro. Deu jogo, deu negócio. Bom, o contratado mesmo. O Santos vai receber um dinheiro. O São Paulo, pelo menos, foi leal, né? Ele cutucou o Sacha e o Everson e deu amparo para os dois. Okay. Agora, eu arrisco a dizer que todas as expulsões foram justas. Não sei se vocês concordam. Foram 6 expulsões, mas devia ter acabado o jogo, né? Mas um pouco acabava por falta de jogador. Né? Recado da galera pelo WhatsApp. Aqui é o Cleiton de Guarulhos, com certeza. Se o Thiago Nunes perder de novo, o Palmeiras já caiu. Acredite. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Sou o Lucas de Arujá e, na minha opinião, quem tem mais chance de cair no derby de quinta é o Vanderlei Luxemburgo. Vai, Corinthians! Boa noite, Chicão. Meu nome é Paulo Vinícius e eu moro em São Miguel. Quem vai cair é o Thiago Nunes. Dá-lhe Palmeiras! Uau, e sempre uma pessoa te homenageando, Flávio. Né? Sim, deitado. Você pede, a Michele pede para gravar com o celular deitado, o pessoal deita. Boa. Dorme, né? Sem comentários. Aliás, coisa séria agora, bem séria. No último sábado em Florianópolis, cenas absurdas, completamente descabidas, para falar o mínimo, foram vistas no estádio Orlando Scarpelli. 34 jogadores do Figueirense e alguns membros da comissão técnica estavam no gramado do Orlando Scarpelli no momento da invasão. Segundo relatos, cerca de 40 torcedores chegaram ao campo depois de derrubar um dos portões de acesso com o objetivo claro de agredir os atletas. Alguns deles soltaram rojões em direção aos jogadores. O clube informou que houve feridos, mas não divulgou o nome de ninguém. Cíntia Carvalho, nutricionista do Figueirense, que estava no estádio no momento da invasão, desabafou nas redes sociais. Quem trabalha no futebol, trabalha, não é vagabundo. Trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha. Não pode a gente estar trabalhando. E covardemente, o estádio ser invadido, a gente ser agredido fisicamente, moralmente, porque um bando
de desocupado se acha no direito de nos agredir, de nos bater, de quebrar o nosso patrimônio. Isso tem que acabar. Essa história de torcedor ou de qualquer um achar que pode botar o dedo na cara de quem trabalha no futebol e dizer como é que as coisas têm que ser. Sem respeito. Tem que acabar. O figueirense registrou um boletim de ocorrência e, em nota, afirmou que medidas enérgicas serão tomadas. A violência em qualquer circunstância ela é inaceitável. Mas aí é tentativa de homicídio, Flávio. Ah, sim. Não é, Chico? Você sabe o que vai acontecer, né? Nada. Claro. Absolutamente Nada, não vai acontecer nada, tá tudo certo. Agora, o Mário Sérgio Pontes de Paiva foi técnico do Figueirense, não foi? Foi, né? Foi Eu finalista imagino- de uma Copa do Brasil, inclusive. Eu imagino, aliás, ele revelou o Chicão, o Chicão que jogou no É Corinthians. verdade. Boa, Chico, boa Vou falar uma lembrança. coisa para você, se era com ele esse negócio, mas morriam os três. Ele puxava o revólver e mandava bala, não estava nem aí, não é à toa que era o rei do gatilho. Com o jogo toda quarta e domingo, não dá tempo de comemorar as vitórias e muito menos lamentar as derrotas. O foco do São Paulo já está no Red Bull Bragantino, adversário dessa semana. O Guilherme Camarda atualiza as notícias do Tricolor. O Tricolor paulista, enfim, começa a semana com tranquilidade. Após passar por um período de muita contestação, a vitória de virada sobre o Fluminense colocou a equipe de Fernando Diniz de vez na briga pelo título brasileiro. Nesse momento, o time está em segundo lugar com 16 pontos. O atacante Pablo deve ficar afastado de 2 a 3 semanas após uma lesão na região da costela. Porém, outros atletas estão se destacando. O técnico em coletiva realizada ontem rasgou elogios aos meninos que entraram no segundo tempo da partida de ontem contra o Flu. O Brenner é um cara que tem o carisma do gol e tem, além de fazer gol, ele está melhorando muito a parte tática, está correspondendo cada vez mais na noção da ajuda da marcação e na movimentação do ataque também. E o Igor é um jogador que eu já tinha falado, que trabalha muito, que eu sempre apostei, que eu aposto muito. É um trabalhador nato, tem tudo a ver com aquilo que eu penso do futebol e da vida. O foco do treinador agora é a busca pelo equilíbrio. Infelizmente a gente tem oscilado, mas a gente quer jogar bem os dois tempos, isso aí todo mundo quer jogar. Não é só isso, a gente precisa melhorar outras coisas no aspecto do time também. Tem falhas que a gente precisa ir corrigindo, mas esse é um dos pontos, a gente ser mais estável do começo ao final do jogo. O São Paulo tem como próximo adversário o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira às 19h15 no estádio do Morumbi. E pode assumir a liderança do Brasileirão, dependendo, é claro, do resultado de Internacional e Ceará. Do São Paulo para o Palmeiras, vamos acionar novamente o Thiago Salazar, que está na academia de futebol. A cabeça dos jogadores só pensa no derby a partir de agora, não, Salazar? E para o jogo... você tem todos os detalhes sobre esse jogo para a gente, né, Salazar? É isso, Celso. Foco agora total no derby de quinta-feira na Neoquímica Arena. E a notícia boa para o torcedor do Palmeiras é o seguinte: Luxemburgo pode ter todo o elenco à disposição. Essa é uma expectativa aqui no Palmeiras. Por quê? O zagueiro Luan volta de suspensão e Marcos Rocha e Felipe Melo, que estão em trabalho de transição, hoje até fizeram um trabalho aqui no gramado, existe uma expectativa que eles consigam se recuperar pelo menos para ficar à disposição. Felipe Melo, aliás, que não joga desde a final do Campeonato Paulista. E uma última informação rapidinho, falei com o Bruno Secom agora há pouco, nosso setorista do Palmeiras, e o Diogo Barbosa está a caminho do Grêmio. O Grêmio, que antes tentava levar o Diogo Barbosa por empréstimo, fez uma proposta para comprá-lo em definitivo e a coisa andou. Muito provavelmente, Diogo Barbosa deve ser transferido para o Grêmio nas próximas horas ou nos próximos dias até o final da semana. Tá bom, Celso? Daqui da Academia de Futebol do Palmeiras, eu volto com vocês. Aquele abraço. Outro abraço para você, Thiago Salazar. Palmeiras, o Diogo Barbosa não vai deixar saudade, né? A gente já até comentou pelo aqui. contrário. Ele nunca se acertou no Palmeiras e pintou uma grana. E o Grêmio é rei de... Ele chega lá e ele vira o Newton Santos, né? O Grêmio é assim. Mas vídeo o Cortez. É só ver o que fez o Cortez, né? Tem um monte. Até hoje faz. Né? Então o Grêmio, ele talvez seja útil para o Grêmio. No Palmeiras, realmente não vai fazer muita diferença. Não. Vamos voltar para a nossa redação? O Jonas Campos está lá e fala diretamente.
Sobre quem, claro, o Otero. Será que o venezuelano aparece na equipe titular contra o Palmeiras? Diz aí, Jonas, pelo menos essa é a expectativa. Pois é, Celso, tudo indica que sim, né? O Otero teve uma boa apresentação no último sábado, no empate por 2-2 contra o Botafogo. Entrou no segundo tempo, na ocasião, na vaga do Cantilho. O Corinthians precisava ganhar campo, ganhar poder ofensivo. E o Otero finalizou de fora, fez até um gol de cabeça anulado pelo VAR posteriormente. Mas, enfim, é um cara que chamou a responsabilidade e pode sim ser uma novidade nessa equipe do Corinthians no clássico contra o Palmeiras. O Thiago Nunes, na entrevista coletiva pós-jogo, falou inclusive sobre esse jogador. O Otero tem entrado bem, entrou bem nos últimos 2 jogos, lá em Goiânia e hoje, né? Ele deu uma contribuição ofensiva importante. No início do segundo tempo, os primeiros 15 minutos de adaptação, um pouquinho de dificuldade de encontrar seu espaço no campo. Depois ele conseguiu, né, fazer algumas combinações melhores ali, principalmente com o Lucas Piton. Encontrou um espaço melhor, se destaca nas bolas paradas, nas finalizações. Sim, é um jogador que está nos planos aí para qualquer momento iniciar uma partida. Essa questão de titularidade é circunstancial, mas é um jogador que vem acrescentando e tem boas possibilidades aí de, a curto prazo, iniciar uma partida como titular. O Otero, que é bom lembrar, entrou aberto pela esquerda, né? A tendência é que ele continue atuando nessa posição. E o Corinthians vai ter um problema no meia armador, já que o Luan ficou fora contra o Botafogo por causa de um desconforto muscular. E agora a informação, Celso, Flávio e Chico, é de que foi confirmado um estiramento na coxa direita do Luan. Muito difícil esse jogador estar à disposição do Thiago Nunes para o clássico de quinta-feira contra o Palmeiras. O Arauz foi titular contra o Botafogo, foi mais ou menos ali no setor. O Matheus Vital pode aparecer. O Otero, talvez, deslocado mais para o centro do meio-campo, pode ser uma opção também. Mas, enfim, o fato é que o Corinthians dificilmente deverá ter Luan à disposição contra o Palmeiras. Celso. Ok, muito obrigado, Jonas. O mais provável mesmo é o Arauz, que é muito mais participativo no meio, embora não seja tão cerebral como marca também, né? O Luan, exato. O Otero, não sei o que pensam vocês, mas eu acho que é um cara que tem a cara do Corinthians, se é que é possível dizer isso sobre um jogador, mas acho que ele tem o perfil do Corinthians, o jeito que a torcida gosta, eu acho que veio para ficar. A camisa não pesou, né? Não. A camisa não pesou. Chegou mesmo à vontade. A camisa 11 encaixou nele direitinho, né? Que era a camisa do Sheik antigamente, né? O Sheik era o 11. E ele agora está... Jorge Henrique também. O Jorge Henrique era 11. O Jorge Henrique era 11 mesmo? Era 11. Chegou um tempo de jogar de 11. E agora o Otero jogando de 11. Eu acho o seguinte, que não é pela camisa, não. É pelo estilo dele. E outra coisa, bola parada hoje em dia, para quem sabe bater nela, é meio gol, Celso. Sim. É meio gol. Pode ser escanteio, pode ser falta falta até do meio da rua. Sim. No jogo de sábado, o nosso até mesmo querido, no lançamento. Né? O nosso querido Catito Fernando quase tomou um peru. Olha só essa falta que ele bateu ali. Então, ele quase tomou um peru. Pegou pelo rabo, a bola pegou efeito e quase vai para dentro do gol. Quer dizer, é um trunfo muito grande o Otero no Corinthians, Flávio. Você tem tanta razão que hoje, com o número de oportunidades tão pequeno, número de finalizações baixíssimo em todos os jogos, você tem um cara que bate de longe, né, que bate com a bola rolando, que chuta forte, pode fazer diferença sim, porque você tem, sei lá, 5 oportunidades por jogo e olha lá, né? Pô, se esse cara chegar a chutar bastante, às vezes ele atrapalha taticamente por isso, mas vai fazer diferença. Porque às vezes tem a opção do passe e ele acaba chutando. E ele chuta, tem convicção da força do chute, mas pode fazer diferença sim. Eu tinha até esse receio, mas acho que ele tá participando mais do jogo. Falando em participação do jogo, eu lembro do Luan. O Luan, eu acho que ainda vale acreditar nele porque é um bom jogador. Agora, a fase dele não é boa, né? Você vê, agora se machuca, fica longe do time, ou talvez, de repente, essa ausência por contusão permite que ele possa colocar os nervos no lugar. Eu acho que é exatamente isso. Essa ausência por contusão vai poder dar tempo para ele botar a cabeça no lugar. Porque o problema do Luan é psicológico, não é confiança. Técnico. É confiança. Falta confiança para ele. Não sei por quê. Alguém tem que descobrir, mergulhar na cabeça do Luan para saber. E o jogador que eu estava falando que pode vir para o Corinthians é o Renato Augusto, viu? O Renato Augusto que teve mais ou menos um comecinho parecido com o do Luan. Né? Mas o dele, né, era falta de confiança por causa das contusões que ele tinha, que eram seguidas. Né? Até que tiraram da cabeça dele isso e ele foi parar na Copa do Mundo. Renato Augusto cairia feito uma luva nesse time, né, Flávio? Cairia. O Luan, eu ligo muito a contusão muscular, principalmente, ao psicológico. Você lembra o Pato?
E depois o Joaquim Grava deu uma acertada nele. O Joaquim Grava, né? Deu uma acertada nele, colocou a cabecinha no lugar e segue a vida. E a gente torce porque é um bom jogador, né? Independentemente de onde ele joga. Todo mundo tem que trabalhar. Resultado da enquete. Nós perguntamos quem tem mais chance de cair em caso de derrota no derby de quinta-feira e a maioria respondeu que Thiago Nunes, com 86% dos votos, embora eu não acredite nisso. Bom, acabou, pessoal. Obrigado, Flávio. Obrigado, Chico. Obrigado para você que está em casa. Bom resto de feriado para todo mundo. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Grande abraço. Boa noite. Valeu.